pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está nos assistindo. Sejam bem-vindos ao Patrimônio Cast, o seu podcast sobre planejamento patrimonial. E o meu nome é Renata Ribeiro, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial. Márcia. Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Márcia Cristina, somos advogados, todos especialistas em planejamento patrimonial. Nossos escritórios aqui na cidade do Rio de Janeiro ficam na Barra da Tijuca, aí no centro, em São Paulo, aí na Avenida Paulista. E agora nós vamos falar com o nosso outro sócio, o Dr. Alex. Olá, pessoal, tudo bem? Alex falando. É um prazer estar com vocês aqui novamente em mais esse episódio, para a gente conversar um pouquinho mais sobre planejamento patrimonial, planejamento sucessório, para trazer um pouco de educação patrimonial de forma muito clara, muito simples, para que todo mundo possa entender. E hoje a gente vai conversar sobre mais um episódio nosso respondendo dúvidas, né? Agora, dessa vez, são dúvidas que aparecem nas nossas sessões de viabilidade. Se você já está aqui conosco há algum tempo, você sabe que o primeiro passo do atendimento, do primeiro passo para a criação do sistema de planejamento patrimonial e sucessório é uma sessão de viabilidade, onde você vai falar conosco sobre o seu patrimônio, sobre a sua família, sobre o que você quer que faça com o seu patrimônio. E nesses atendimentos surgem muitas dúvidas. Óbvio que a gente aqui não vai não vai falar nenhum nome, não vai dar nenhum número, né, específico, porque nossos clientes são protegidos pelo sigilo, pela consulta de clientes com advogado, mas a gente trouxe aqui algumas questões aqui interessantes. Eu até já vou começando aqui, porque essa é a pergunta mais simples que fazem para a gente, que é: como a holding familiar vai evitar o inventário? Pois bem, pense comigo. O que é o inventário? É a única forma legal, dentro da legislação brasileira, de você transferir patrimônio após a morte do seu titular. Então, eu tenho uma casa e essa casa, se eu estiver vivo, como é que eu transfiro ela? Uma compra e venda, uma doação, eu vou no cartório e eu assino a escritura de compra e venda ou assino a escritura de doação e transfiro esse imóvel para qualquer pessoa. Agora, quando eu não estiver mais aqui, como é que é a única forma possível de fazer essa transferência? Através do inventário. Aí, os meus herdeiros vão pagar aquela fortuna entre 15% e 40% do valor do patrimônio, a depender do estado que aquele patrimônio se encontra, para fazer essa transferência para as próximas gerações. E como é que a holding resolve isso? Ela resolve porque você agora, em vida, de forma inclusive mais barata do que o inventário, você faz esse planejamento patrimonial e sucessório, ou seja, você organiza seus bens, você protege seus bens e você passa os seus bens através de documentos jurídicos para as próximas gerações da sua família, seja filhos, seja netos, de forma com você aqui, estabelecer inclusive a regra de como você quer que esse patrimônio seja distribuído, que é uma coisa que você não pode fazer quando você deixa ele para o inventário, que aí a regra é aquela que está no Código Civil, tudo vira um grande condomínio e começa aquelas brigas que você já está cansado de ver aí no jornal. Mas é isso, é assim que a holding ela evita o inventário, porque você já faz a transferência dos seus bens em vida organizados da forma que você quer. Perfeitamente, doutor. Vamos passar para a segunda pergunta que fizeram aqui para a doutora Renata. O funcionário público pode implementar o sistema, doutora? Se o funcionário público pode implementar o sistema de holding familiar, é muito comum os funcionários públicos acharem que eles não podem ter uma holding familiar porque a lei veda que eles sejam administradores da empresa, mas nada impede que eles sejam sócios daquela empresa e a gente organiza no contrato social e no acordo de sócios a escolha de um administrador da confiança desse funcionário público e ele vai ter a anuência desse funcionário público para praticar todos os atos. Então é possível sim um funcionário público ter uma holding familiar e aqui no escritório a gente faz bastante isso. Perfeito. Quem é que vai responder a terceira pergunta, doutora Renata? Doutora Márcia, no caso de morte dos proprietários da empresa, o que acontece? Olha, essa pergunta é muito boa e, em regra, sempre nos perguntam isso, né? Porque quando nós mostramos o que é o sistema, é uma coisa tão fantástica que as pessoas ficam meio perdidas no meio do caminho e, olha, a gente não larga a mão de ninguém. A pergunta é a seguinte, gente: no caso de morte dos proprietários da empresa,
o que é que acontece? Vamos lá. Quando a gente monta o sistema, a gente faz aquela empresa que a gente chama de forma figurativa de cofre, onde a gente coloca o nosso patrimônio, né? Coloca o patrimônio de vocês que chegam lá, e nós falamos que aquelas chaves ali daquela empresa estão com você. Diante de um acordo de sócios que a gente faz, colocamos várias cláusulas protetivas para você, para o seu patrimônio, para os seus herdeiros. Dentro dessas cláusulas aí tem exatamente aquela que vai quebrar a barreira. E quando é que quebra a barreira? Quebra a barreira quando há o passamento, ou seja, quando o senhor e a senhora não estiverem mais aqui. E aí sim, todos aqueles bens passarão efetivamente para o nome dos filhos ou dos herdeiros ou para quem vocês quiserem deixar o planejamento, os bens de vocês, de acordo, evidentemente, com o que dita a nossa lei civil, tá? Lá no Código Civil, não é? Então, a gente não pode deixar mais, a gente não pode deixar bens se não for de acordo com o que está lá dito na lei, tá? Aconteceu o evento morte, ou seja, quebrou-se o gatilho, findou-se aquela linha imaginária ali, nós pegamos juntamente com os seus filhos os documentos que provam que os senhores não estão mais aqui, não é? Que seria a certidão de óbito. E nós fazemos o quê? Pegamos aquele contrato social, colocamos exatamente ali, olha, essas pessoas não estão mais aqui. E demos entrada lá na Juscerja e vamos até também ao Registro Geral de Imóveis, dando baixa ali também, mostrando que vocês não estão mais aqui. É tão somente isso. Não há pagamento de novo imposto, tá? Os seus filhos não terão que ficar aí completamente devastados, mais do que já estarão, porque vocês não estarão aqui, não é? É tão somente uma questão burocrática e rápida de se fazer, tá ok? Respondida a pergunta, doutora, tem alguma colocação? Excelente. Perfeitamente. Perfeitamente? Vamos passar para a próxima, então. Posso fazer a holding integralizando imóveis com a partilha de inventário já homologada, porém ainda não registrada no registro de imóveis, uma vez que o mesmo, ou seja, o registro de imóveis, faz muitas exigências que ainda não foram cumpridas? Vai lá, doutora Alex, responde essa para a gente. Então, não pode fazer. Por quê? Porque, na realidade, a transferência do bem imóvel pela legislação brasileira se dá com a inscrição no RGI. Então, embora a partilha já esteja homologada, se não houver a inscrição no RGI, veja bem, você vai estar integralizando um bem seu que não está no seu nome. Porque você vai abrir o sistema de planejamento patrimonial, vai criar a sua holding e vai pegar o imóvel que está no seu imposto de renda declarado lá e vai jogar dentro da holding. Quando você for fazer essa institucionalização para dentro da holding e levar ao RGI, o que o RGI vai falar? Esse imóvel A saiu do nome do Alex e está entrando na holding CNPJ também do Alex. Opa, mas vem cá, mas esse imóvel aqui para nós não está no nome do Alex, está no nome do João, que é o pai do Alex. Mas o seu João agora já faleceu, mas tem um inventário. Só que como não se passou e não se registrou esse inventário no RGI, o imóvel ainda não é do Alex. Então o Alex não pode simplesmente colocá-lo dentro da holding. Então vai precisar fazer regularização desse formal de partilha no RGI para só depois integralizar no sistema de holding familiar. Mas não impede que a gente faça o planejamento, não certo? Não impede que faça, mas vai fazer parte do planejamento regularizar este imóvel. Exatamente. Isso tem que ficar claro. Então a gente faz concomitante. Não é como a gente fez da dona Benedita. Exatamente. Não é? Exatamente. Tranquilo, tranquilo. Vamos para a quinta pergunta. Meus pais já têm quase... Vai para a doutora Renata. Doutora Renata, look that. Vamos lá. Vamos lá. Meus pais já têm quase 90 anos e possuem um imóvel que vale aproximadamente 5 milhões. Como não estão muito bem de saúde, estamos pensando se seria melhor constituir uma empresa e colocarmos o imóvel e, na falta deles, fazer o inventário das cotas da empresa ou deixar como estão e fazer inventário normalmente. O que fazer? Isso aqui está parecendo pergunta do nosso amigo Bruno Diamante, como nós, lá do time Holding Brasil. 10 mil perguntas em uma só. Vamos lá. Vai lá, doutora. Na verdade, aqui ele deu duas opções, ali, dois caminhos que nenhum dos dois é uma boa opção, né? Porque o primeiro que ele deu foi
que seria interessante colocar esse imóvel dentro de uma empresa para depois fazer a partilha dessas cotas. E a gente sabe que o inventário de uma empresa, ele é muito mais moroso e muito mais custoso do que propriamente o inventário de uma pessoa física. Então, essa não é uma boa opção se você quiser fugir do inventário e economizar com os impostos. Então, essa já está fora de cogitação. A outra opção que você sugeriu era de que, ou melhor, deixar fazer um inventário desse imóvel de 5 milhões. A verdade é que a gente sempre fala que o inventário pode levar até 40% do patrimônio das famílias e você deixar esse imóvel, ainda que seja nesse valor de 5 milhões, o gasto com o inventário vai ser muito alto. Então, o que fazer? A melhor opção é já agendar a sua sessão de viabilidade, porque muitas pessoas perguntam quando fazer um planejamento patrimonial. Quanto antes é a melhor opção, porque quanto antes você fizer esse planejamento, maior você vai ter economia e proteção e evitar assim o inventário. Exatamente, só uma conta básica, né? A gente fala sempre para o cliente, olha só, você que colocou esse patrimônio aqui de 5 milhões, faz só uma conta só do imposto que você vai pagar se fosse hoje. 8% de 5 milhões dão 400 mil reais. Tá ok? Isso se fosse hoje, porque em janeiro a gente não sabe o que pode acontecer. A reforma tributária já aí entrou pela porta dentro e a gente sabe que tem sim pedidos de aumento correndo para ir para mais de 20%. Então não perca o seu tempo, preste muita atenção nisso. E preste atenção também no seguinte, para você que está aí nos vendo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, porque toda sexta-feira a gente faz lançamento de podcast novo e é muito importante que você esteja aqui com a gente, tá bom? Quem é que vai responder a próxima pergunta, doutora Renata? Doutor Alex, qual a diferença entre doação e inventário? Não é a doutora Márcia, não? Era? Oh, meu Deus. Eu me perdi aqui na listagem. Aqui. Não tem problema nenhum, a gente responde. Vamos lá. Olha, gente. É verdade. Agora que eu vi. Momentos de descontração. É assim mesmo que a gente vai. Faz ao vivo. Exatamente isso. Vamos lá. Diferença entre doação e inventário. A primeira coisa que eu vou dizer para você é que eles têm uma semelhança muito grande. É caro. É muito caro. Porque o mesmo percentual que você paga para fazer a doação vai ser o percentual que hoje o seu filho pagaria para fazer o inventário. E por que isso, Márcia? Porque não somos nós quem calculamos o valor dos seus bens. Quem faz esse cálculo é a Secretaria de Fazenda do seu estado, tá ok? Então, quando você chega até nós, por exemplo, eu quero fazer uma doação, eu já entro ali no site ali da Secretaria de Estado e falo assim, olha só de imposto você vai pagar isso. Mas se você for fazer o planejamento patrimonial, você vai pagar isso aqui. Então, gente, a diferença é assim, é cruel, chega a ser cruel, as pessoas nem acreditam, tá? Então, a primeira não é uma diferença, é a semelhança. A semelhança é que ambos são caríssimos. Bom, a principal diferença é que você fará em vida, que a doação só pode ser feita em vida, e o inventário os seus filhos terão que fazer quando você não estiver mais aqui, tá ok? Uma outra questão, a doação, você sendo bem orientado por profissionais capacitados, eles vão ali te dizer, olha, isso aqui você pode doar dessa forma, aquilo dali você pode doar de outra. Não adianta você chegar lá no cartório, olha, porque o serventuário, ele não tem obrigação, ele não é advogado. Pode até ser advogado, mas ele não tem obrigação legal de te passar nenhuma informação se aquela doação que você está fazendo respeitando a lei ou não. Então, a doação vai ser contestada, o inventário também pode ser contestado, tá ok? Então, são falta de facilidades que você faz quando você atua dessa forma. Atua de qual forma, Márcia? Fazendo a doação. Você deixou de facilitar a sua vida e deixou de facilitar a vida dos seus herdeiros, tá ok? O inventário é pior ainda, porque não adianta, gente, por mais que a gente saiba a educação que a gente dá para os nossos filhos, não são os nossos filhos. São os terceiros que, quando a gente não está mais aqui, justamente já vem ali, aquela joia ali, olha, sua mãe, olha, o seu pai. Enfim, a gente quer efetivamente evitar qualquer tipo de dano, principalmente esse dano que existe, que é gravíssimo, que afasta os filhos, que afasta as famílias, tá ok? Então, a doação e o inventário, na minha opinião, a única diferença é que o senhor faz em vida e o outro, os seus filhos terão que fazer, tá ok? Porque ele é caro, ele é maçante, ele faz com que você
perca o poder sobre o seu patrimônio, faz, inclusive, com que você deixe de concretizar algumas coisas em vida, justamente porque você resolveu doar aquele bem. E o principal, que a gente sempre fala aqui, não é? O bem pode, inclusive, não ficar para o seu filho em caso de falecimento dele, tá ok? Então, nos procure para que a gente analise melhor a sua questão. E vamos para a próxima pergunta, vamos lá. Doutor Alex, quem serão... Agora sim, chegou a sua vez. Quem serão os donos da empresa holding? Doutor Alex tá resfriado, coitado. Então, hoje ele está bem farol baixo. Farol baixo mesmo. Bom, vamos lá. Quem serão os donos da empresa holding? Na Constituição, os donos, por raciocínio lógico, são os titulares do patrimônio, porque o sistema ele é feito numa primeira fase, onde você institucionaliza o patrimônio, ou seja, você tira o patrimônio do CPF e bota dentro do sistema, bota no CNPJ, e numa segunda fase você passa para as próximas gerações. Então, no primeiro momento, para a criação do sistema, os titulares são os titulares do patrimônio, o pai ou a mãe, ou quem seja o dono do patrimônio, e o futuro deste planejamento é que ele passe para as próximas gerações, sejam filhos, sejam diretamente para os netos. E aí, naquele momento, quem vai ser o dono da holding vai ser os filhos ou o neto, mas enquanto os titulares do patrimônio, o pai ou a mãe, o avô ou a avó, ainda estiver vivo, são essas pessoas que, na prática, controlam tudo. Porque, como a gente já falou algumas vezes, em alguma pergunta aqui isso vai surgir novamente, porque sempre surge, o dono do patrimônio não perde o controle desse patrimônio depois que o sistema é criado. Ao contrário, ele se mantém no controle, mas não mais na titularidade que você já passou para as pessoas que você quer, para os seus herdeiros, ou para quem você realmente quer direcionar aquele determinado patrimônio, sem precisar fazer inventário, sem gastar aquela fortuna de impostos. É isto. Deixa eu responder a 9 a 10. Então a doutora Renata vai no combo. Vai fazer o combo da... Deixa o 8 para mais. Combo. Então, peraí, vamos lá. Vamos pular aqui o 8. De empresa. Então, vamos lá. A 9 e a 10. É possível colocar empresas dentro da holding? Qual o primeiro passo para realizar uma holding familiar, doutora Renata? A primeira pergunta, se é possível colocar empresa dentro da holding, é aquela resposta que todo operador do direito gosta de falar. Depende. Por que depende? Depende de várias questões. Primeiro, se essa empresa ela tem funcionários, se ela tem dívidas, quais são as dívidas dessa empresa, se ela tem ativo para poder responder por essas dívidas. Então, essa é a primeira situação que a gente tem com relação às empresas. E se ela deve ser colocada dentro da holding familiar, o interessante é que a gente segregue os riscos. A gente pode fazer a holding empresarial e a holding familiar. É até interessante que a empresa ela tenha uma holding, porque a gente precisa, quando as pessoas falecem, existe a sucessão dentro da empresa e ela precisa ter um planejamento sucessório. Senão, acontece vários problemas com essa empresa, até mesmo com relação às atividades dela que podem ficar suspensas durante muito tempo. Então, a resposta é depende. Depende, né, doutora? Tá. E a 10? E a segunda pergunta é qual o primeiro passo para realizar uma holding familiar? Eu gosto de fazer uma comparação, que é como se o primeiro passo é a sessão de viabilidade. Porque a gente insiste nessa questão da sessão de viabilidade. Porque é como se fosse construir uma casa. Primeiro a gente compra o terreno dessa casa, a gente vê como é esse terreno, para só depois a gente passar para a fase de contratar um arquiteto e engenheiro para entender como você quer a casa, quais são os materiais que vão ser necessários para a construção e como ela vai ser feita, para só depois iniciar efetivamente a construção. Então, são esses passos importantes que a gente chama que eu gosto de mostrar sempre para as famílias, comprou o terreno, contrata um arquiteto, monta esse projeto para só depois começar a construção dessa casa. É a mesma coisa para realizar a holding familiar. Então, o primeiro passo é com a sessão de viabilidade, porque é ali que a gente vai entender quais são as necessidades e os objetivos de cada família. Porque, como eu gosto de falar de comida, holding familiar não é receita de bolo. Muito bem, doutora, adorei. Vamos agora, então, voltar para 8, que é para a doutora Márcia. Vamos lá. Tenho um apartamento, mas coloquei no nome do meu filho. Atualmente, temos uma casa em meu nome e esposo. Poderia colocar os dois imóveis nessa mesma empresa? Bom, pelo que essa pessoa aqui que nos mandou essa pergunta, ela está em 2 momentos diferentes, né? Primeiro, pelo que eu entendi aqui, ela fez uma doação para esse filho.
entendo que ela só tenha um filho, tá? Se ela fez a doação para esse filho, como a gente já cansou de explicar aqui, uma vez doado, doado está. Não é? Então, o que ela vai ter que fazer, não é? E ela tem um outro imóvel aqui, que ela reside com o marido dela. Então, acredito que seja bem comum. Pode colocar os dois. O que ela vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma holding em que ela vai colocar esse bem patrimonial dela, tá ok? Ela vai especificar, não é? Esse bem que ela já doou já é do filho dela. Então, a gente pode fazer uma holding para o filho dela, certo? E a gente faz, então, 2 planejamentos patrimoniais diferenciados. Se você tiver aí um neto que você já queira colocar nesse planejamento patrimonial, a gente também pode colocá-lo nesse planejamento patrimonial. Mas, à primeira vista, o que eu entendi foi que ela tem um apartamento e colocou no nome do filho. Eu não sei se ela doou, se ela comprou já no nome do filho, porque é inespecífico, não é? Tá? Se ela já comprou no nome do filho, não há que se falar. É do filho e acabou. Se ela doou, também não há que se falar. É do filho e acabou. O que ela pode fazer é um planejamento patrimonial colocando esse imóvel que ela tem, que ela mantém com o marido dela, tá ok? E colocar o filho também, porque ele é herdeiro dela, vai ter que colocá-lo também na holding familiar, tá ok? Agora, é importante, inclusive eu falei muito isso ontem, como a gente vai a muitos congressos, não é? A gente sabe que tem um pessoal aí que está ganhando muito dinheiro, principalmente com marketing digital. Então, gente, não é necessário que você tenha patrimônio para você abrir a sua holding. É necessário que você já tenha em mente a necessidade de você adquirir o seu patrimônio através de um CNPJ e não através do seu CPF. Isso é muito importante, não é? Eu costumo fazer um paralelo como a doutora Renata fez ali em relação à sessão de viabilidade e à construção de uma casa. Gente, olha só, pessoal do marketing digital que está aí ganhando entre 7 e 8 dígitos a cada lançamento, tá? E jogadores de futebol que hoje estão aí na miséria. Vocês dois estiveram aí, estão na ponta da linha, ganhando muito dinheiro. Se vocês não se planejarem agora, fatalmente esse dinheiro, porque, gente, dinheiro não admite desaforo, tá? Então, olha só, pegou, tá vendo que você está construindo, abre a sua holding patrimonial. Abrem lá, faz 2 empresas diferentes, monta 2 sistemas diferentes, um para sua empresa que está começando a dar certo, outro para o seu patrimônio pessoal, e vai comprando a partir dessas empresas que a gente vai montando o sistema, não é? Eu acho muito importante a gente dizer isso, porque muitas pessoas só viram para a gente e falam assim, tem que ter muito dinheiro para abrir isso. Não, gente, tem gente que não tem patrimônio ainda e que a gente já faz o sistema, porque é importante você adquirir os seus bens através de um CNPJ. É aquela mudança de paradigma que a gente fala, não é? A empresa é feita para o quê? Para continuar vivendo para sempre, não é? O CPF em contrapartida, não. Vamos lá, vamos fazer mais uma pergunta aqui. Voltamos para o doutor Alex. Vamos para 11, não é isso? Isso. O que acontece se os filhos falecem antes dos pais? E quem já tem filhos falecidos? Pode pôr os netos? Vamos lá, doutor Alex. Acredito que essa seja a maior dor de um pai e de uma mãe, né? Porque nós não fomos feitos para enterrar os nossos filhos. Essa não é a ordem natural. Vamos lá. Se você tem um sistema preparado já pronto e o seu filho, por alguma infelicidade, faleceu no meio desse caminho, ou quando a holding já está pronta, você tem mecanismos jurídicos para que você traga de volta essa participação dele na holding para o seu patrimônio pessoal, do pai e da mãe. São mecanismos similares, mas não são a mesma coisa, da cláusula de reversão num contrato de doação. Que a cláusula de reversão ela serve exatamente para isso. Para quem recebeu o patrimônio doado, falecer antes do doador. Aí isso volta para o patrimônio de quem doou. É o mesmo raciocínio. Então, sim, se o seu filho falecer, esse patrimônio que estava na titularidade dele volta para o pai ou para a mãe. Mas se ele já faleceu, deixou filhos, eu posso fazer também assim? Pode. É o que a gente chama de holding IW, que é quando você faz a tal da holding aboenda, né, que é do avô para o neto. Também pode ser, não há problema nenhum. Você pode direcionar o seu patrimônio diretamente para os netos, sem passar pela sua nora. Essa é que é a ideia da coisa.
né? Porque nora, num primeiro momento, não é herdeira de avô. Então, você consegue fazer o sistema direto para os netos, sem problema também. Ótimo. Vamos lá, próxima pergunta. Doutora Renata, se a empresa será dos filhos, como o pai tem o controle? As pessoas às vezes acham, elas têm que sair, eu gosto de falar para elas que elas têm que sair da área familiar para entender que agora nós vamos, quando você tem uma holding familiar, você vai para o âmbito empresarial. E isso é importante porque alguns entendimentos as pessoas têm dificuldade. Então, se a empresa será dos filhos, como o pai tem o controle, nós colocamos dentro do contrato social e também com um acordo de sócios inúmeras cláusulas protetivas que permitem que o pai mantenha o controle dessa empresa e não permitindo que os filhos consigam decidir nada. Na verdade, os filhos só terão acesso, só terão controle dessa empresa se os pais permitirem ou então só no momento que eles vierem a faltar no futuro. Podem ficar tranquilos com relação a isso, os pais mantêm o controle de tudo. Perfeito. Vamos para a próxima, doutora Renata. Agora para a doutora Márcia. Acertei? Acertou! Posso colocar imóvel financiado na holding? Posso colocar imóvel financiado na holding? E essa pergunta ela é muito interessante, gente. E isso depende de uma análise muito criteriosa, tá? Porque o que acontece? Existem alguns agentes financiadores que não permitem que você retire o bem ali do seu CPF e coloque na titularidade de uma empresa, mesmo que essa empresa seja sua. E existe um outro fator também. Quando o imóvel é financiado, muitas vezes a gente tem aí uma regra de um percentual muito alto, que não vale a pena, neste caso, comprar pela holding patrimonial, tá ok? Então, são casos específicos, existem agentes financiadores que sim, que são ótimos e tranquilamente a gente consegue fazer dessa forma, mas outros não. Então, vai depender caso a caso, como a gente sempre costuma falar, cada família tem lá o seu jeitinho, vem com as suas quimeras, vem com as suas concretudes de vida e a gente tem que analisar de uma forma muito fiel, juntamente com você, lá na seção de viabilidade, tá bom? Uma outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, não esqueça de quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o joinha, tá ok? Para que o YouTube entenda que esse nosso conteúdo é importante. E para você que também quer marcar de estar lá conosco no escritório, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ter lá os nossos contatos, vai ter os nossos e-mails, tá ok? A nossa agenda é feita pela Mariana e pela Mônica, então vocês entrem em contato que elas terão imenso prazer de falar com vocês, tá bom? Vamos para a próxima pergunta para a gente... Deixa eu só aproveitar desculpa, vamos lá. Continuar nessa aqui, para lembrar, porque é uma coisa mais recente que pintou lá no escritório. O imóvel financiado, como a Márcia falou, tem essas complexidades. Agora, a gente estava vendo com o pessoal de financeiro que trabalha conosco, quando você faz aquela planejamento, que faz parte até do nosso trabalho, de pegar o seu financiamento e diminuir a carga tributária e de juros dele através de um consórcio imobiliário, esse imóvel consorciado você consegue colocar na holding de forma mais fácil, porque as empresas de consórcio têm mais facilidade para essa operação do que os bancos financiadores. Então aqui, e é uma coisa recente, tá? Isso não é verdade. Tanto é que dos consórcios. Exatamente, é uma coisa bem recente para nós. Isso veio com nossos parceiros aí do mercado financeiro. Talvez fazer este planejamento de trocar o seu financiamento por um consórcio imobiliário e colocar na holding seja uma vantagem adicional que você está levando para o seu patrimônio. Era só isso que eu queria pontuar. Perfeito, Alex. Eu tinha realmente me esquecido dessa, né, que o Fábio, que é nosso parceiro, tinha falado com a gente sobre o consórcio. Sobre isso. Ok. Vamos terminar então com o Dr. Alex falando sobre... Posso colocar qualquer pessoa como herdeiro dentro da holding, doutor? Sou eu de novo? Opa, vamos lá. Então, vamos lá. Esse resfriado tá me matando. Vamos lá. Posso colocar qualquer pessoa como herdeiro? Então, aqui tem uma impropriedade vocabular. Não é qualquer pessoa que é herdeira, mas você pode colocar qualquer pessoa na holding. Agora, herdeiro está no Código Civil. Você tem que ver se você tem essa qualificação, seja de herdeiro testamentário ou herdeiro necessário ou legal. Se você for um desses aí, você pode entrar na holding tranquilamente. Agora, a holding cabe qualquer pessoa. Então, mesmo que não seja
dentro da sua linha sucessória, a sua parte disponível. E o que é isso? O sistema de planejamento patrimonial e planejamento sucessório, ele não, como a gente fala aqui várias vezes, ele não se serve para nenhuma ilegalidade. Então, duas coisas são muito básicas em qualquer sistema. A gente não faz burla de sistema de regime de casamento e a gente não faz burla de herança necessária. Então, qualquer escritório, não somos nós, né? Porque, pelo amor de Deus, tem vários advogados honestos que trabalham com planejamento patrimonial. Nenhuma dessas pessoas vai fazer nenhum planejamento fora da lei para você. Então, a gente usa como basilar, como parâmetros a lei. Então, a gente tem que olhar o regime de casamento e o regime de sucessão. A partir dessa olhada, o cara tem característica de herdeiro. Então, a gente tem que tomar cuidado da herança necessária desse cara, que é 50% do patrimônio dele, tem que ir para essas pessoas. E os outros 50%? Qualquer pessoa pode receber. Aí, qualquer pessoa pode entrar na holding para ser agraciada com esse quinhão de 50%. Então, respondendo a sua pergunta, qualquer pessoa pode entrar, inclusive os herdeiros. Perfeito. E olha, eu tinha pulado aqui, mas tem a doutora Renata que vai terminar o nosso podcast de hoje. Olha, posso colocar na empresa todos os tipos de imóveis, ou seja, os alugados ou não? Essa foi diretamente para você, doutora Renata. Eu gosto, é uma pergunta comum que acontece, porque muitas pessoas têm imóveis alugados e justamente elas usam aquilo ali para complementar a renda ou até mesmo para investimentos. Então é possível e é muito interessante colocar eles dentro de uma holding familiar, até por conta da economia tributária que tem. Quando as famílias chegam, a gente apresenta o projeto estrutural dela, explicando a economia tributária que ela tem dos imóveis alugados dentro de um CNPJ, dentro de uma pessoa jurídica. É tão grande a economia que ela às vezes pergunta, nossa, por que eu não fiz antes essa holding familiar? A economia é muito grande. Então, vale a pena sim, você pode e deve colocar os seus imóveis alugados também dentro da holding familiar. É claro que a gente faz toda uma estratégia ali para que se mantenha a economia tributária e a segurança daquele patrimônio, até por conta de possíveis ações de responsabilidade civil que os imóveis alugados podem gerar. Então, a gente consegue proteger e ainda diminuir a carga tributária. Perfeitamente. Vamos, então, encerrar o nosso de hoje, mas hoje eu queria muito falar aqui com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Semanalmente, além do nosso podcast, a gente faz um encontro entre a gente, que a gente faz uma live de 30 minutos. Então, a gente conta com você, tá? Justamente para você poder tirar as suas dúvidas. Isso para a gente é muito importante. Então, olha só, nesses endereços que estão aqui embaixo de e-mail ou mesmo do WhatsApp, coloca lá a sua dúvida, tá? Porque a gente já planeja já para o próximo que a gente vai fazer na semana que vem, tá ok? A gente ainda vai colocar aí nas nossas redes sociais o dia certinho que a gente vai fazer esse programa online para você, tá bom? Então, vou me despedindo aqui. Uma excelente semana para você, aliás, final de semana, que você vai estar assistindo isso numa sexta-feira. Na sexta-feira, não é? Isso aí. Excelente final de semana para você, que você tenha aí, curta a sua família, curta o seu programa preferido, curta a pessoa que você ama. Descanse, não é? Isso aí, toma bastante água. Muita água, e vamos passar para a doutora Renata para fazer a finalização junto com o doutor Alex, Ué, mas não vamos bater o martelo, né? Eu achei que ela tinha esquecido. Ele achou. A gente combinou. A gente combinou. Eu achei que ela tinha esquecido. Doutora Márcia, esquece, eu vou lembrar. Muito bem, doutora Renata. Meu Deus do céu, então, já que iniciaste o Vamos Bater o Martelo, então, por favor, bata o martelo. Exatamente. Deixa eu pensar aqui, que quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Deixa eu pensar aqui. Eu geralmente gosto de dar dicas de filmes, né? Pois é, exatamente. Então, peraí, já que é isso, eu vou roubar a ideia da doutora Renata e vou dar uma dica de filme, que é um filme que eu vou ver com meu filho. Ele vai estrear, se eu não me engano, semana que vem, que é Coralina 15 anos, que é uma animação que é da Pixar, né? E é uma animação que vem... É a segundo episódio de uma animação de um conto de terror que a gente lá em casa gosta bastante, que é o Coralina. Então é uma boa dica cultural. Coralina, 15 anos, vai estrear acho que semana que vem, se eu não me engano, em todos os cinemas. Olha, eu gostei. Perfeito, hein? E você, doutora Renata? Gostei. Bom, então já que são animações, eu vou continuar nessa das animações. E para quem não viu, veja divertidamente, porque é bem legal ver em família. E esse podcast aqui é sobre a família. Isso aí. Então é bem legal, até mesmo para a construção, porque a personagem, ela no primeiro filme era criança e agora ela virou adolescente. Então existem várias questões ali que para a família debater. É bem legal.
eu vou bater o martelo, então, para as pessoas que estão aqui nos assistindo e que certamente vão nos mandar muitas perguntas, muitos questionamentos, e agradecer principalmente porque nós acabamos de fazer um seminário e que foi assim, nós atingimos pelo menos a 10 mil famílias, entre mim, Renata e Alex. Nós fizemos um seminário que tivemos muito inscritos. E como é que a gente faz esse cálculo das famílias, gente? A gente calcula, cada pessoa inscrita tem pelo menos 4 pessoas em casa. E aí é uma média, tá? Então a gente tem por aí que nós devemos ter atingido uma média de 10 mil pessoas. E isso para a gente é muito bom, porque um dos nossos compromissos como advogados é levar para você ensinamento, é levar para você clareza do que é o planejamento patrimonial. Então, muitíssimo obrigada a todos vocês, tá ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.